O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós escutamos já na primeira leitura do livro do Gênesis, mostrando que é da natureza humana que o homem esteja com uma mulher. Adão se sente sozinho e Deus cria a mulher para ser a sua companheira. E aqui não existe hierarquia, os dois se complementam. Um não é mais importante do que o outro, os dois se completam. Por isso que os dois se completando, eles se tornam uma só carne. Uma não sobrepõe sobre a outra, os dois formam o mesmo corpo. Portanto, quando você se casa aqui no altar, Deus não vê apenas a esposa ou o esposo, vê ali já uma família constituída. Portanto, ele não vê a pessoa indivíduo, vê os dois, que se tornam uma só carne. E quando o casal tem essa compreensão, tudo ganha um novo sentido. A dificuldade lá no Antigo Testamento, onde Jesus fala, depois no Evangelho, que foi por conta da dureza do coração que Moisés criou a carta do divórcio. Por que Jesus fala dureza do coração? Porque muitas vezes, lá ainda na época de Jesus, e até mesmo no Antigo Testamento, na época de Moisés, o coração do homem foi se endurecendo. E endurecendo o coração, abriu-se brecha para que a família fosse atacada. Não diferente da época de Jesus, não diferente da nossa época. Portanto, homem e mulher, casados na igreja, quando tem essa consciência de que são uma só carne, e vivem a partir do diálogo, da compreensão, vivem a partir da amizade profunda, não tem problema, não tem crise, não tem tentação capaz de comprometer essa estrutura que está construída sobre a rocha que é Cristo. Tem um evangelho que nós usamos sempre nas celebrações do matrimônio, que é a da casa construída sobre a rocha. E o matrimônio é essa casa construída sobre a rocha. E aí fica a pergunta para vocês casados: essa rocha que vocês solidificaram, a casa espiritual de vocês, ela sempre é retomada, é lembrada, é vivenciada dentro de casa? Um gesto concreto em relação a isso, uma simples coisa, um simples gesto: rezar em família.
Todas as pessoas, as famílias que vêm até nós, falando que rezam em família e mantêm esse costume, não tem dificuldade, não tem crise, não tem brigas, porque todos se complementam a partir da vida de oração. Ali o diálogo acontece, ali a tecnologia, a correria do dia a dia, não atrapalha a harmonia de dentro da casa, porque a família sabe onde está o seu tesouro. E onde está o tesouro da família? Em Cristo. E como que nós vivenciamos essa rocha que é Cristo dentro de casa? Tem várias realidades que nos ajudam a manter a família de forma unida, dialogal. A reza do Santo Terço em família é um exemplo concreto. Toda família que reza o terço em família, de forma diária, já dá o testemunho da unidade, dá o testemunho de que, de fato, marido e mulher e filhos entendem a sua missão dentro de casa, depois na comunidade e depois aonde quer que estejam na sociedade. Portanto, a família só será reflexo de Cristo se tiver essa consciência de que nós temos uma família alicerçada numa rocha, mas essa rocha nunca pode ser esquecida e muito menos relativizada. Lá no Antigo Testamento, a família começou a ser atacada. Na época de Jesus, a família começou a ser atacada. Por isso que começou os divórcios, a incompreensão, a falta de diálogo. Então, Jesus não abre mão da convicção. É bom que o homem e mulher fiquem juntos e permaneçam juntos sempre. Esse é o ideal. Esse é o objetivo, a meta que nós devemos buscar e lutar. Se acontece diferente, aí temos que perceber o que está acontecendo e contar com a misericórdia de Deus. E de repente, perceber que aquele casamento nunca existiu por uma das partes. Por isso, que tem a possibilidade de declarar a nulidade de um casamento. Não que ele foi nulo, mas porque ele nunca aconteceu, porque uma das partes não estava profundamente consciente daquilo que estava procurando na vida a dois. E é por isso que a igreja, hoje em dia, cada vez mais tem incentivado aqueles que se separaram por algum motivo, perceber se existe algum elemento de nulidade naquela união. Uma das partes nunca esteve consciente que era para sempre. Nunca esteve consciente que o companheiro, a companheira, é um só diante de Deus. Quando tem essa possibilidade, a igreja entende que aquele casamento nunca existiu. E aí abre-se a possibilidade da nulidade. Mas casamento foi feito para dar certo, a partir do diálogo, da amizade e do companheirismo. E Jesus hoje nos deu uma dica muito preciosa. Para o casamento dar certo, para a vida de família dar certo, é preciso vivenciarmos a nossa fé como crianças. E aí Jesus sempre fala das crianças. E aí eu gostaria de pedir que as nossas crianças fiquem de pé por um instante. Fiquem de pé as nossas crianças. Isso. Aí agora, para finalizar essa nossa reflexão, gostaria de pedir que vocês viessem aqui à frente, rapidinho para a gente finalizar. Em silêncio, em oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora, com cuidado, vocês vão sentar um pouquinho, junto com o padre. Aí eu peço que vocês fiquem caladinhos, para que os pais de vocês escutem vocês também. Tá certo? Jesus hoje, no Evangelho, lá no final dele, ele fala: deixar vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Uma perguntinha para vocês.
Quem aqui faz muita arte? Levanta a mão. Faz mesmo. Já é réu confesso. Isso mesmo? Então, quando faz muita arte, vocês depois que faz a arte, têm coragem de pedir alguma coisa para o seu pai ou para sua mãe? Sim ou não? Ainda tem coragem de pedir? Tem? Pede. E o pai e a mãe faz a vontade de vocês quando vocês fazem uma arte? Faz? Não. Quem faz, levanta a mão, mesmo depois de uma arte? Faz a vontade sua, depois que faz uma arte? Não, né? Então, faz? Não. Não acredito nisso, não. Então, depois que faz uma arte, a tendência é o quê? Que o pai e a mãe não façam a vontade de vocês, não é verdade? Por que que o pai e a mãe não vai fazer a vontade? Porque vocês desobedeceram os pais, não é verdade? A mesma lógica é Deus conosco. Hoje, na oração do início da missa, a liturgia nos fala que nós não podemos pedir sem merecer. Portanto, quando faz uma arte, é normal que o pai e a mãe não façam a sua vontade, porque você desobedeceu aos pais. É a mesma relação com Deus. Quando eu só quero pedir as coisas para Deus, e eu não mereço, Deus pode não nos escutar, porque Ele vê que não tem um esforço do nosso coração. Não é verdade? Então, quando você faz a vontade do seu pai, você dialoga com seu pai e sua mãe, você escuta eles e faz aquilo que precisa ser feito, vocês não percebem que os pais ficam mais felizes? Sim ou não? Bem mais felizes, não é? E aí a possibilidade de conquistar aquilo que vocês têm vontade, né? Uma coisinha simples, é mais fácil. É a mesma lógica de Deus conosco. Vocês crianças, os adultos. Portanto, para nós pedirmos algo para Deus, e aí também serve para todos nós adultos, precisamos merecer aquilo que estamos pedindo. E como que nós merecemos? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Fazer a vontade de Deus é seguir os seus mandamentos. E aí Jesus finaliza: quem quiser o reino dos céus precisa ser como criança. Por que que Jesus gosta tanto das crianças? Vocês têm alguma opinião? Por quê? Por quê? Porque elas são puras. Coração bom, não faz maldade. Porque elas dependem do responsável. Muito bem. É isso mesmo a ideia de Jesus para conosco. Ele quer que os adultos, assim como vocês têm a dependência dos pais de vocês, Ele quer que nós adultos tenhamos a dependência em relação a Ele. Então a nossa vida deve ser um constante ato de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Colocar a nossa dependência em Deus. Porque os adultos, tomara que vocês não façam isso quando ficarem grandes, começam a ficar vaidosos, orgulhosos, querendo fazer a vontade deles mesmos. E aí vão subindo no pedestal, no pódio. E para descer desse pedestal é difícil. Então, Deus fala: tomara que você adulto faça como uma criança. Porque se você tiver um coração de criança, você merecerá o reino dos céus. Assim como vocês dependem dos seus pais, todos nós precisamos depender de Deus. E vocês vão continuar querendo depender de Deus, sim ou não? Sim. Então, olhando aqui atrás do padre, foi feito umas flores bonitas para Nossa Senhora, está vendo a Senhora das Graças aí? Sim. Então, olhando para a imagem de Nossa Senhora, hoje no final da missa nós vamos subir aqui de novo para cantar para ela, mas que vocês possam responder agora junto com o padre, tá bom? Mãezinha querida, estamos aqui para fazer a vontade do vosso Filho, Jesus, e que jamais eu queira apenas satisfazer a minha vontade, mas que eu viva para fazer a vontade de Deus, ser obediente, dialogar
e respeitar os meus pais. Amém? Podem voltar para o lugar devagarzinho. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.